Olá, que alegria estar aqui com vocês e que alegria poder estar aqui hoje para divulgar, analisar junto com vocês o edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal para contrato temporário. Nossa, aquele friozinho bom na barriga. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Santos, sou pedagoga, professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional. E sei bem como é essa ansiedade, né, de sair o edital, de estudar mais uma vez para o contrato temporário. Desejo de coração que essa seja a última vez que você estude para o contrato temporário, né, que daqui a pouco já sai o efetivo também e você já vai conseguir aí o seu tão sonhado cargo público. Então, é isso. Hoje, lendo esse edital, me veio tantas recordações, né? E aí, às vezes, a gente pode pensar, poxa, será que vale a pena eu sair da escola particular que eu atuo para assumir ali um contrato temporário? Será que vale a pena fazer o contrato temporário? E aí eu digo para você que sim, vale super a pena, né? Você tem que aí traçar os seus objetivos. Se você quer ser da Secretaria de Educação do Estado, do Distrito Federal, vale super a pena já viver essa experiência aí como professor de contrato temporário. Eu me inscrevi, né, para professor de contrato temporário lá no ano de 2012. Eita, Fabiola, né? Já tenho aí alguns anos. Estava grávida de gêmeos. Acabou que no dia da prova eu não consegui realizar a prova, porque foi justamente um domingo antes. Meus filhos nasceram na quarta e domingo era a prova e eu não consegui e realizar a prova, mas eu já tinha conseguido a minha aprovação no concurso efetivo, eu estava esperando ser nomeado, depois Deus traçou os caminhos ali, deu tudo certo. Mas o que eu quero te dizer contando a minha história? Que eu sei o que é estar aí desse outro lado, né? Eu sei dessa ansiedade de estudos, de conteúdos novos que eu preciso estudar, de todo o final de ano estar estudando ali para passar num contrato temporário. Eu também atuo ainda em escola, eu vejo minhas companheiras, minhas colegas de trabalho, né, que são contrato, nessa batalha de conciliar, né, a jornada ali, 40 horas, coordenação com os estudos. Então, eu sei bem, né, da sua realidade. Mas o que eu quero te dizer é que vale a pena. É difícil, é pesado, mas vai valer super a pena. E eu te falo isso olhando assim a minha história e eu vejo como passar em um concurso mudou a minha realidade, a realidade da minha família, a realidade dos meus filhos. Então, se dedica, né? Confia, constância, estudo, porque tenha certeza, vai valer sim a pena, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar aqui para analisar o edital. E análise de edital, né? Hoje saindo esse concurso, foi tantas análises. E por que é importante analisar o edital? E aí eu digo para você, tem como você ganhar um jogo se você não conhece a regra desse jogo? O edital vai funcionar mais ou menos como se ele fosse ali as regras desse jogo. Então, não tem como você conquistar a sua aprovação se você não sabe quais são os critérios ali que vão te avaliar. Então, eu digo, resolver questões, planejamento, e já deixo sempre essa dica para os meus alunos, né? É importantíssimo fazer a análise de edital, ler e entender esse edital. Quem estuda o edital já está aí alguns candidatos na frente. E quando a gente for destrinchando aqui, você vai ver e vai perceber que essa fala faz todo sentido, tá? A gente precisa entender as regras para conseguir vencer esse jogo. Então vamos lá entender essas regras comigo? Então olha aí. O edital que a gente está falando hoje ainda não é o de efetivo, é o de professor substituto, né, que a gente conhece aqui carinhosamente como professor de contrato temporário ou professor de contrato, tá? Então, o edital que a gente está falando hoje é o de professor substituto, certo? Quem vai realizar é a Quadrix, não importa a pronúncia, o que importa é que você saiba como essa banca aqui costuma
a avaliar os conteúdos que está previsto aí no seu edital. E aí, já vai mais uma dica, resolver questões da banca Quadrix, tá? Sempre, sempre. E o número de vagas? Pessoal, eu não vou ter um número de vagas específico aqui para dar para vocês. Por quê? Porque o edital traz o quê? Cadastro reserva. Mas, pela experiência, né, no último contrato temporário que a gente viveu, foram o quê? Mais de 14 mil vagas assumidas. Então, saibam aí que eu estou falando de muitas vagas e muitas oportunidades, tá bom? Então, o vencimento inicial, olha aí, vocês estavam me perguntando se vale a pena ou se não vale a pena assumir aí o contrato temporário. O vencimento inicial é de R$ 6.427,71. E aí, né, quando a gente compara na escola particular ou nas conveniadas, a gente percebe que sim, que ainda vale muito a pena. E esse aqui é o inicial, né, ainda tem as gratificações. A gente que está na rede sabe, se pegar uma turma de alfabetização, tem a gratificação por H, né, de alfabetização, tem a gratificação também que pode ser prevista ali de educação especial, se você optar por ser professor de educação especial, tem de zona rural, então existem aí a incidência de gratificação. Então, pode ser que esse valor aí chegue um pouquinho mais, então te digo aí que vale a pena sim. E o período de inscrição? Do dia 8 de setembro até o dia 22 de setembro. Gente, tá aí, né? Nós estamos no final do mês de agosto. Hoje, né, já é 26 de agosto, então já estamos aí no finalzinho do mês de agosto. Então, é correr aí com os estudos. Organização, planejamento, constância, disciplina. Vão pegando aí essas palavrinhas-chave, porque elas vão fazer toda a diferença diante desse edital. E aí, a primeira parte que a gente lê lá no edital é processo simplificado para a contratação de... Simplificado, gente. Esse simplificado eu digo para vocês que foi com Deus, né? Não é um processo tão simples assim, é um processo, eu digo para vocês, até bem robusto, com muitos conteúdos, e aí a gente está entre 2 pesos e 2 medidas, enquanto Secretaria de Educação a gente olha e pensa, poxa, é necessário trazer profissionais mais qualificados, como eu faço isso? Né, com um grau ali de exigência maior. Mas, do outro lado, a gente tem esses professores que têm aí apenas quantos dias? Mais ou menos 53, 54 dias para se preparar, né? Mas a gente entende, né, o porquê de um edital assim tão robusto, com tanto conteúdo, né, com tantas exigências. Porque tem aquele filtro ali para selecionar, com certeza, os melhores profissionais. Certo? Então, vamos adiante. Valor da taxa de inscrição. O valor é de R$ 58,00 para o professor que trabalha no diurno, né? E para o professor do noturno, que são ali só 20 horas, a taxa de inscrição é R$ 20,00. Certo? E a realização das provas? Olha aí, no dia 19 de outubro, vão ser realizadas as provas objetivas, com duração de 3 horas e 30 minutos. Essa duração aqui, para resolver, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, para resolver os... Opa, deixa eu apagar aqui. Para resolver os 120 itens que estão previstos aí para cair na sua prova objetiva. Não tem prova discursiva e a prova prática fica ali exclusivo para a área de formação de música, tá bom? Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos ver o que mais nos reserva esse edital aí. Olha aí, a organização dessa prova. Então, todas as áreas de formação vão passar por essa prova objetiva aqui. E especificamente a área de formação música vai ter a prova prática, tá? Então, quando você está passando lá, está lendo o edital, porque é seu dever de casa ir lá e ler esse edital, para além da minha análise aqui, você vai fazer a sua também, você vai ver prova prática.
mas é exclusivo para a área de formação música. Então, se você vai optar por essas vagas, então você vai fazer uma prova prática e lá no edital descreve direitinho. Caso contrário, não tem, né? A única etapa é ali a prova objetiva. E aí, dentro das áreas do conhecimento, dividiu aqui, ó, em 3 pontos. Conhecimentos básicos, conhecimentos complementares, e aqui onde está a novidade, né? Vou fazer até um asteriscozinho aqui, porque aqui onde tem mais novidade com relação a conteúdos, né? É um bloco aí bem robusto também de educação inclusiva, a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui em conhecimentos complementares é onde aconteceu a maior mudança. E aí a gente foi retirado algumas coisas, mas acredito que o que retirou acaba ainda sendo menos do que foi acrescentado, né? Então, ficar de olho aí nos estudos. E aí, se você já estava se preparando, né? Se você não esperou sair o edital para se preparar, eu digo para você que agora, nessa fase, você já vinha estudando ali, você pode dar uma atençãozinha ali, um pouco maior para essa parte de conhecimentos complementares, tá? Porque são ali onde estão os conteúdos que são mais específicos e que a gente não tem tanto o costume de estudá-los, tá? Agora, se você não estava estudando, esperou sair o edital para estudar, você precisa de mais disciplina, de uma maior organização, né? De mais dedicação. E aí, quando eu falo numa prova para o dia 19 de outubro, eu tenho poucos dias aí para me preparar. Então, eu já digo para você outra coisa, você vai precisar abrir mão de algumas coisas na sua vida, mas não esquece daquilo que eu falei lá no início, vai valer a pena, tá? Vai valer a pena abrir mão de um final de semana, né? Ou de uma série que você está maratonando aí, ou filme que sai todo e você já quer, não, você vai abrir mão disso porque o seu objetivo é muito maior. E não esquece, poxa, vai valer a pena. Vai ser difícil, vai ser pesado? Vai me custar, mas é certo que muito, né? Que muito me vale aquilo que muito vai me acrescentar aqui na minha vida. Então, fica ligadinho aí, o tempo está correndo, a organização. E os conhecimentos específicos que vão ser ali próprios para cada área de formação. E 50 questões aqui de conhecimentos específicos. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês, principalmente para quem é pedagogo, né? Que agora a gente não fala mais professor de atividades, mas quem é o professor o pedagogo, ele vai ter aí várias questões que são bem específicas para a sua área, né, digamos assim. Porque no conhecimentos básicos eu tenho ali português e conhecimento sobre o Distrito Federal, legislação, e essa legislação já vem também a legislação educacional. Então, já tem aí um quê de conhecimentos educacionais aí. Conhecimentos complementares, esse conhecimento aqui despencou a educação inclusiva e os documentos da Secretaria de Educação e os cadernos e as leis que falam justamente sobre essa perspectiva da inclusão nos dias atuais, e os conhecimentos específicos que são os conhecimentos pedagógicos mesmo, que nós pedagogos, né, eu também sou pedagoga, estamos já aí habituados a estudar. Por isso que eu te dei aquela dica, se você já estava estudando, vamos dar uma atençãozinha a esses conhecimentos que nem sempre a gente tem o hábito e a rotina de estudá-los, tá? E aí, antes de avançar, eu quero chamar a sua atenção para um ponto importante sobre o caráter da prova. Caráter eliminatório e classificatório. O que isso significa? Que tem o caráter de eliminar e depois ranquear. Qual o objetivo da prova? Diferente da nossa avaliação quando a gente está em sala de aula, que é avaliar para as aprendizagens, essa avaliação aqui é o caráter de eliminar mesmo. Se você não foi eliminado, aí eu vou te classificar. Os mais bem classificados, né, são aqueles que assumem aí as primeiras vagas, as melhores vagas, as vagas que ficam aí o ano inteiro. Então, caráter eliminatório e classificatório, ok. E aí, vou chamar a atenção aqui para o número de itens. Eu vou ter 30 itens de conhecimentos básicos, 40 itens
de conhecimentos complementares e 50 itens de conhecimentos específicos, o que vai dar o total de 120 itens, certo? Certo. Cada item desse vai valer 1 ponto, então a sua prova vale 120 pontos, correto? Beleza. E agora a gente vai chamar aqui a atenção para um ponto, que é o que a gente chama aqui de eliminar os caráteres, né, de correção da tua prova, né? Que eles vão, os critérios de eliminação aqui, já que o intuito da prova é te eliminar, quais são esses critérios? Pessoal, os critérios são o seguinte, ó, aqui dentro de conhecimentos básicos, se você tiver tirado qualquer nota, mas não tiver acertado pelo menos 3 questões de conhecimentos básicos, você vai ser eliminado, tá? Você precisa ter pelo menos 3 pontos dentro de conhecimentos básicos. Dentro de conhecimentos complementares, você precisa ter pelo menos 4 pontos, ou seja, você precisa acertar 4 questões aqui de conhecimentos complementares, certo? E de conhecimentos específicos, você precisa acertar pelo menos 5 questões de conhecimentos específicos. Aí eu deixei aqui, ó, listado para vocês aqui embaixo. Você precisa ter essa pontuação. E aí a gente percebe que essa soma aqui dá 120, né? E essa soma aqui dá quanto? 3 mais 4, 7 e mais 5. Opa, por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque você não pode se apegar nesse mínimo aqui, tá? Você não pode. Por quê? Porque para você ser aprovado na prova toda, você tem que fazer pelo menos 36 pontos. Então, você tem que acertar 36 questões, sendo 3 de conhecimentos básicos, 4 de conhecimentos complementares e 5 de conhecimentos específicos. Então, você tem que ficar ligado. Por quê? Porque ainda vem a chave do bolo. A chave do bolo é terrível, né? Vem aí a chave da questão. Por quê? Eu vou te dizer que se você acertar, você ganha 1 ponto. Se você deixar em branco, 0 pontos. Se você faz uma dupla marcação, 0 pontos. Agora, se você marcar errado, você perde 0,5. Você está me dizendo, então, professora, que a cada 2 questões que eu erro, eu perco 1 questão. É isso mesmo. Então, tem esse critério também. A cada 2 questões que você erra, você perde 1 questão correta que você fez. Então, tem que ficar muito ligado, né? Por quê? Porque são conteúdos novos, né? Que você precisa consolidar, precisa se habituar e que tem uma regrinha aqui. Então, não dá para chutar. Ah, esse conteúdo aí, eu não sei não, vou chutar. Não dá para chutar, pessoal. Você precisa fazer a prova com segurança e fazer a prova consciente, porque nesses casos aqui de critérios de avaliação, não é possível chutar. Você precisa fazer o quê? Uma prova balanceada, né? Você precisa ter ali um equilíbrio entre todos os pontos. Então, não dá para chutar ao além, ao acaso. Não, você precisa ter atenção aí, tá? E outra coisa, contar com a sorte em um concurso como esse é um sinal de despreparo, tá? A gente conta com o quê? Com nossa constância, com a nossa disciplina, com a nossa organização, com o nosso empenho, mas deixar para esperar contar com a sorte na hora da sua prova é bem negligente, tá? Então, bora estudar. E a gente está aqui para te ajudar a estudar, a organizar os seus estudos. A gente tem ferramentas que vão te ajudar a organizar esses estudos, tá bom? Então, falado um pouquinho aqui sobre essa organização e essa avaliação, vamos falar sobre esse cronograma. Informações importantes aqui sobre o cronograma, né? As datas que você não pode perder. Então,
do dia 27 ao dia 28 é uma data para impugnação do edital. O que significa isso? Recursos. Poxa, eu não concordo, vou lá entrar com a minha sugestão de impugnação. A banca vai receber no dia 27 e no 28. Depois ela vai julgar, né? E depois que ela julgar, ela vai abrir ali o período de inscrição. E as datas são aqui descritas, das 10 horas do primeiro dia até as 23 horas do dia 22 de setembro de 2025, você pode se inscrever. E aí, para pagar, você tem até o dia seguinte, até o dia 23/9. E aí, eu vim aqui chamar a atenção, pessoal, porque parece brincadeira, mas o que tem de candidato que se inscreve e esquece de pagar a taxa não tá no gibi. E aí, dentro do edital também é previsto o quê? Uma isenção. Claro que com critérios ali de isenção também. Mas aí você vai cumprir o seu deverzinho de casa e vai olhar lá no edital se você se encaixa nesses critérios de receber a isenção da taxa. Certo? Outras datas importantes que eu destaquei aqui para vocês. Um dia depois do Dia dos Professores, dia 16/10, vai ser a divulgação dos locais e horários para realizar a prova objetiva. E a aplicação no dia 19/10, seguindo essa organização aqui, ó. Todas as provas, né, para as 37 áreas de formação vão ser realizadas no mesmo dia. De manhã, no turno matutino, vão ser realizadas todas as áreas, menos para pedagogia. Quem vai fazer para a área de formação pedagogia vai realizar a prova à tarde. E aí você pode me questionar, professora, então eu posso, né, me inscrever aí em educação física e pedagogia, por exemplo? E aí o edital deixa claro, expressamente claro que não, tá? Não pode optar por duas áreas de formação e nem para duas regionais, né? Porque a gente sabe que se inscreve ali optando pela regional também. Então, eu não posso tentar burlar aí, me candidatando em uma regional de manhã e outra à tarde, em áreas de formação diferentes. O edital já deixa expressamente proibido essa possibilidade, tá? Então, vai ser tudo realizado no mesmo dia, pedagogia vai realizar a prova à tarde, porém, não é possível fazer a opção por duas áreas de formação, tá? E aí, no mesmo dia da prova à noite, às 22 horas, vai ser divulgado o gabarito preliminar, né? Ai, a ansiedade, deixa eu ver. Então, ótimo que já sai ali no mesmo dia esse gabarito preliminar, porque a gente fica ansioso mesmo depois que sai da prova, doido para saber se acertou ou não. E aí, pessoal, a interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova vai do dia 20 a 21/10 de 2025. E tratando-se de quadrix, né, quadrix, é importante também a gente prestar atenção nessa interposição de recurso, porque a gente já teve alguns problemas aí com essa banca na realização de concursos anteriores. Muita questão que abriu aí a margem para entrar ou não com recurso, tá? E aí a gente avança para outras datas muito importantes, né? A divulgação desses recursos lá no dia 4 de novembro, a divulgação da folha de respostas da prova objetiva, porque a banca ficou de divulgar ali o espelho da sua marcação, né? Então você vai ter acesso a essa folha de resposta que você entregou para fazer a correção da sua prova. Aí tem recurso para isso também, e o que importa é que lá no dia 9 de dezembro, né, você já tem ali o resultado final desse concurso. Ou seja, você já vai passar o Natal sabendo se foi aprovado ou não, né? Se você conseguiu aí a sua aprovação. E se estudar aqui com a gente, eu tenho certeza que a sua aprovação vai chegar sim, certo? E aí, os objetos de avaliação. Eita, aqui é que a gente encontrou as mudanças, né? Aqui é onde a gente viu mais mudanças.
Então, vamos lá. Objetos de avaliação são os que a gente chama os conteúdos. Conhecimentos básicos. E lá nos conhecimentos básicos a gente vai ter língua portuguesa, vamos destacar aqui. Língua portuguesa, né, e redação oficial. Aí vocês me perguntam, tem redação? Tem prova? Tem questão discursiva? Não, não tem. A prova é objetiva, tá? Mas aqui em língua portuguesa tem o conteúdo de redação oficial. Então, língua portuguesa dentro de conhecimentos básicos, e aqui eu tô falando de conteúdos que são comuns para todas as áreas, tá? Então, língua portuguesa. O outro ponto é conhecimentos acerca do Distrito Federal. E se você já faz aqui concurso, é o que a gente chama de RID, né? Olha aí, RID, Região Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal. São as RIDs, tá? Então, língua portuguesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal. O que mais que ele considerou aqui conhecimentos básicos? Legislação. E aí eu vou falar para vocês que essa legislação aqui não é só as leis, não. Já incluiu também a legislação educacional, tá? Então, a gente tem a Constituição, que vai falar, né, do capítulo 3, aqui o título 8, capítulo da Educação, Cultura e Desporto. Ótimo. A Lei Complementar 840, aqui, né, do DF, essa lei super importante, tá, pessoal, para os servidores aqui do Distrito Federal. Qual mais? Ó, Lei Federal 9.394 de 96, que é a nossa LDB, e aí ele trouxe, né, o que vai cobrar da LDB, o título 1 da educação até o título 9 das disposições transitórias. Então, presta atenção que eu não vou precisar estudar toda a LDB, ele já descreveu aqui, tá? A Lei Federal 8.069 de 1990 e suas alterações, o ECA, né? E aí ele descreve também o que vai cair aqui sobre o ECA. A Lei Orgânica do DF, também ele vai descrever o que vai cair sobre a Lei Orgânica. A Resolução CEDF 2, Normas e Diretrizes para a Educação Básica no Sistema de Ensino do Distrito Federal. O Plano Distrital de Política para as Mulheres, olha, né, é aqui o decreto Valorização das Mulheres e Combate ao Machismo no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E a gente que já está atuando aqui na Secretaria, a gente vê muito esse movimento, tá? Dessa política do bem-estar das mulheres, de valorização das mulheres. Já existe essa campanha dentro com os alunos e também ali entre a própria rede, entre os funcionários também, esse olhar cuidadoso, até porque a gente percebe os casos de feminicídios cada vez aumentando mais, né? Então, já existe esse caminhar, já temos ali uma semana, né, que olha para para a política das mulheres, então já está tendo esse caminhar, por isso que já vem cobrando aqui também no concurso. Olha aí, o PDE, né, de 2015 a 2024, o PNE, de 2014 a 2024, a nossa BNCC, que é de prática em todos os concursos educacionais do Brasil, as diretrizes curriculares nacionais gerais para educação básica, o nosso currículo em movimento, aqui os pressupostos teóricos. E aí, quando a gente for ver a parte complementar, a gente vai ver que do currículo em movimento também foi acrescentado a parte de educação inclusiva, né, educação especial. Então, além dos pressupostos teóricos que a gente já tinha o costume de estudar para prestar o concurso, agora a gente vai estudar outra parte aqui do currículo em movimento do Distrito Federal, que é a parte ali da educação especial também. E as diretrizes de avaliação educacional, aprendizagem institucional e em larga escala, né? E aí falando aqui de CIPAI, DF, que está vindo aí bem forte também, esse movimento dentro da rede, certo?
E aí, legislação. E a gente avança para os temas educacionais pedagógicos. E percebe, pessoal, que eu ainda não estou falando de nada específico, eu estou falando das áreas ali comum para todas as áreas, tá? As 37 áreas ali de formação, estou falando de todas elas ainda não entrei em nada específico, tá? Então, para todas as áreas, temas educacionais e pedagógicos. E aí, todas as áreas precisam dominar planejamento e organização do trabalho pedagógico, processo de planejamento, concepção, importância, dimensões e níveis, o planejamento participativo, concepção, construção, acompanhamento e avaliação, o planejamento escolar, planos de escola, do ensino e da aula, né? Isso aqui de praxe a gente estudar dentro de conteúdos de conhecimentos pedagógicos. O currículo do proposto à prática, tecnologias da informação e comunicação na educação, as TICs, educação integral, educação do campo, educação de jovens e adultos, educação ambiental, né? Esses temas também a gente já tem o costume de estudar. Educação, sociedade e prática escolar, tendências pedagógicas na prática escolar, também é conteúdo já de praxe aí, para concurso na área educacional, didática e prática histórico-cultural, a didática na formação do professor, aspectos pedagógicos, enfim, aqui, né, não tem muita novidade, aquilo que cai em todas as provas de concurso na área educacional. Só que aqui eu estou falando de áreas, aqui comum a todas as áreas de formação, tá? Então, isso aqui vai cair só para pedagogo? Não, vai cair para todas as áreas, né, de formação. E aí vem componentes do processo de ensino, objetivo, interdisciplinaridade, projeto político-pedagógico, políticas públicas da educação básica e gestão democrática. Isso aqui você vai encontrar aqui dentro da nossa plataforma com muita tranquilidade. E esse aqui é o diferencial desse edital. Esses conhecimentos complementares, né, que ele trouxe com esse olhar aí para a educação inclusiva de uma maneira bem forte, né, de uma maneira bem expressiva. É preciso se ter esse cuidado. E aí, novamente, analisando aqui tantos conteúdos, eu trago que a gente fica entre os dois lados, né, da moeda aqui, entre essas duas perspectivas. Uma da Secretaria de Educação, que está preocupada com essa prática que vai exigir cada vez mais desse profissional que vai estar lá na ponta, porque essa é a realidade que vocês vão encontrar quando chegarem nas escolas. É educação especial, é aluno TEA, é aluno com dificuldade de aprendizagem, é a diversidade, é aluno imigrante, é a diversidade gritando. E a gente vive hoje essa perspectiva da educação inclusiva, onde se deve acolher a todos. Então, eu preciso de profissionais que estejam preparados. Ok. E, por outro lado, eu tenho esses profissionais que estão aqui, né, se preparando para passar nesse concurso, que conciliam ali uma rotina super pesada, muitos deles já estão atuando ali como contrato temporário, então é 40 horas, é coordenação, é estudo, então a gente sabe, né? Obviamente a gente entende que tem que ter esse filtro mesmo, qualificar, mas o prazo ali de 50 dias para se preparar com tantos conteúdos, realmente eu ainda sou do lado, né, dando aqui minha opinião, que pesou a mão um pouco. Ainda mais com esses critérios de avaliação, a cada 2 erros você perde uma questão que você já acertou. Então, realmente vai ser um concurso ali mais delicado e que você precisa de um pouco mais de atenção. Mas não é impossível, pessoal, tá? Você pensa assim, poxa, que me pegou aqui de surpresa. Não, não foi só você, todos nós fomos pegos de surpresa, não foi só você. Então, as outras pessoas que estão se preparando também foram pegas de surpresa. E outra coisa que eu falo para você, pessoal, tem vaga para todo mundo, tá? Tem muita vaga. Então, não fique pensando aí que não vai ter vaga para você. Tem muita vaga. Então, é só se preparar, certo? Voltando aqui os conteúdos, conhecimentos complementares.
Olha aí o foco nessa educação inclusiva, não só para a educação especial, né? Não só para aluno especial, mas também essa inclusão de outras raças, né? Imigrantes, também esse olhar cuidadoso para as mulheres. Então, é a inclusão aí como um todo, tá? E aí a gente vai ter aqui legislação e documentos normativos relacionados à educação inclusiva. E aí a gente tem alguns aqui já conhecidos, que a gente já estuda habitualmente, quando a gente está se preparando para concurso. Declaração de Salamanca, né? Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, Diretrizes para a Educação Escolar, de 2008, Resolução CNE-SEB número 4, a Lei Federal, Lei Berenice Piana, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Federal, a LBI, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí ele fala aqui o que vai cair, porque essa lei é uma lei muito extensa, então que bom que ele já delimitou aqui o que vai cair com relação à LBI, o parecer CNE-SEB número 50, a resolução CE-DF3. Então, esses são aqui alguns dos documentos normativos relacionados à educação inclusiva. E documentos orientadores, mas aqui eu estou falando já exclusivo para a Secretaria de Educação do DF. O que vai me cobrar? O currículo em movimento da educação especial. Então, percebe que além do currículo que vai cair lá, né, sobre os pressupostos teóricos, vai me cobrar aqui também o currículo em movimento da educação especial. Então, eu preciso estudar essa parte do currículo também, tá? Orientação pedagógica da educação especial, AOP. Caderno de orientações de pedagógica da educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2025, documento novo, super atual, tá? Então, super importante. Vai cair também, sinal que esse edital, esses conteúdos aqui foram pensados mesmo, né? Tá pensando justamente naquilo que você vai precisar lá na sua prática, certo? E ainda dentro, né, são 5 tópicos, né? 1, 2, 3, 5, agora a gente tá no 3, ainda vamos falar mais ainda. Os fundamentos pedagógicos e... Vamos mudar de cor. Fundamentos pedagógicos e elementos estruturantes da prática docente na educação inclusiva. Aí aqui, o histórico das políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. As especificidades do atendimento educacional especializado. Lá no AE, como que é o plano de atendimento do AE? Como que é feita essa adequação curricular? Percebe que aqui está mais relacionado à sua prática? Os aspectos sociais, legais e pedagógicos da relevância da educação especial na perspectiva inclusiva adotada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Tecnologias assistivas, né? Já estudou tecnologias assistivas e suas possibilidades de recurso. Estratégias e práticas no processo de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. E aí, documentos, né? E conhecimentos, teorias aqui bem específicas. Eu recentemente eu fiz o curso de AE para conseguir a aptidão, né, para trabalhar na sala de recursos. E aí a gente vê todos esses documentos aqui. Mas são documentos que você, da sua formação ali inicial, você não tem acesso. Então, é importante que você tenha sempre essa formação continuada. Mas, devido ali à rotina, o dia a dia, pode ser que você ainda não tomou conhecimento desses documentos aqui. Então, tá aqui no edital previsto para você, né, se apropriar deles. Diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem e estratégias de intervenção aplicada. Então, sabia que tem diferença entre transtorno e dificuldade, né? Não são a mesma coisa. O papel do professor na formulação,
aplicação, revisão e avaliação da adequação curricular. E isso aqui realmente é muito importante, né? Lá na escola a gente vê quanto os professores ainda têm um pouco de dificuldade na hora de elaborar essa adequação curricular. Então, é preciso sim essa atenção especial aí. O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, na educação especial inclusiva, e o papel do professor no estudo de caso. Agora, nas regionais, a gente está justamente nesse período, né, de estudos de caso, fazendo estudos de caso, quando tem ali casos omissos, ou você vai pedir uma redução maior para aquele aluno. Então, aí, estudos de caso. O papel do professor do atendimento educacional especializado no assessoramento da adequação curricular, parâmetros globais do estudo de caso, as práticas pedagógicas inclusivas no atendimento à diversidade na escola, capacitismo, conceito e enfrentamento nas práticas educativas. Olha aí, quanto conteúdo novo! E aí a gente ainda vai dentro desse mesmo tópico aqui, né, conhecimentos complementares, para esse tópico aqui, número 4, que é noções fundamentais sobre deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdatação. Estratégias pedagógicas inclusivas da educação precoce até a EJA, que são adotadas pela nossa Secretaria de Educação do Estado do Distrito Federal. Então, noções gerais do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências múltiplas, altas habilidades, conhecimento básico sobre os principais conceitos, características conforme a classificação internacional de doenças, reconhecimento de sinais e características comuns observadas no contexto escolar. E aí vem, pessoal, olha aqui quanto a gente vai precisar estudar sobre o transtorno do espectro autista, sobre as deficiências e superdotação e altas habilidades, tá? Então, são todos esses pontos aqui, que vai até aqui a contribuição para, já até me perdi, para a cultura inclusiva nas escolas. Olha aí, quantos conteúdos novos, e eu tô falando de conteúdos que até então não caíam em provas de concurso, a não ser que fosse muito específico. Como já disse para vocês, eu tive acesso a esses conteúdos quando eu fui buscar uma aptidão para atuar na sala de recursos. Então, são coisas bem mais específicas, tá? Então, mais uma importância aí para você, né, voltar a esse olhar. E aí, como eu falei no início que essa inclusão era também não só no aspecto de aluno com deficiência, TGD, altas habilidades, mas também nos outros aspectos da diversidade, esse item 5 vai trazer justamente isso. Normativos para a promoção da equidade, diversidade e direitos humanos. É a Lei Distrital 6.367, que é a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, como conteúdo transversal no currículo das escolas do DF. A Lei Distrital 4.374, que é o Dia do Combate à Homofobia. Olha aí a diversidade em todas as suas nuances. A Lei Distrital 7.395, que é a Política Distrital de Proteção e Direito de Matrícula de Crianças Migrantes, Refugiadas, Apátridas e Solicitantes de Refúgio de 6 meses a 6 anos de idade nas redes públicas de educação. A Portaria 279 de 2018, que é a Política de Acolhimento e Atendimento de Estudantes Indígenas na Rede Pública do DF. A Lei 5.816, que prioriza a recepção de crianças indígenas na rede pública. A Resolução CNE número 1, que fala sobre as diretrizes nacionais de educação em direitos humanos. A Portaria do MEC. Que portaria é essa? 470 de 2024, que vai falar sobre a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnicos, Raciais e Educação Escolar Quilombola. E 5.8, Plano Nacional de Implementação de Diretrizes
nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E as diretrizes operacionais pedagógicas para a escolarização da população em situação de rua. Eita, percebe quantos conteúdos novos? Mas calma, não se desespera. Com organização, planejamento, né, tudo é possível, tá? Não se desespera, eu não vou fazer mais, não joga a toalha, não. Nós estamos aqui juntos, ninguém vai soltar a mão de ninguém e a gente vai até o fim, até a sua aprovação. E aí, se você for prestar, né, para a área de pedagogia, nós ainda vamos ter esses conhecimentos aqui, que deles vão ser retirados, o quê? Mais 50 itens de específicos. Esse aqui é específico para a área de pedagogia. Quais são? Esses daqui nós já estamos mais habituados, né? Aquilo que a gente já está mais habituado a estudar. Fundamentos teóricos e históricos da educação, a relação entre educação e sociedade, o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas, currículo, teorias do currículo, a diversidade na formação humana, relações entre sujeitos, conhecimentos e realidade, dinâmica do trabalho educativo, processo de ensino e aprendizagem, relação professor-aluno, as bases psicológicas da aprendizagem e as contribuições desse trio aqui, ó, Piaget, Vygotsky, Vallon, para a psicologia e para a pedagogia. Gardner também vai cair, né, a teoria das inteligências múltiplas. Planejamento de ensino, vai cair planejamento também. Relação entre teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento, análise de dificuldades, problemas, potencialidades no cotidiano escolar e sua relação com a sociedade. Eita, as famílias, né? Abafa o caso. Formação continuada dos profissionais da escola, metodologias de ensino, que mais? Andragogia e as considerações curriculares para a aprendizagem do estudante adulto. A modalidade de EJA, né? A educação de jovens e adultos. Políticas para a EJA. E práticas pedagógicas e áreas do conhecimento. Linguagem, suas tecnologias, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, competências e habilidades propostas pela BNCC. Então, com o quê? Com o olhar para a educação infantil e para o ensino fundamental. Lembra que eu estou falando agora de pedagogo, então, é o que está ali, as áreas da educação básica que é contemplada ali pelo pedagogo, certo? Programa de Educação Precoce da Secretaria de Estado de Educação do DF. Conceito de educação precoce e objetivo. Olha aí, mais um pouquinho de educação especial aqui também. Classe especial. O candidato deverá demonstrar conhecimento sobre os fundamentos legais, os critérios de ingresso, a proposta pedagógica e os objetivos da classe especial, compreendendo seu caráter excepcional, transitoriedade, articulação com o processo de inclusão escolar, de acordo com a estratégia de matrícula vigente e demais documentos norteadores da educação. Então, ok, se a gente está falando sobre uma educação na perspectiva da educação inclusiva, por que eu vou ter uma classe especial ali só com o diferente? Só com quem tem deficiência ou só com quem é TEA? Então, você precisa saber quem se enquadra, quais são os casos. E aí, agora há pouco eu falei sobre estudo de caso, é justamente para esse enquadramento. E aqui na estratégia de matrícula do ano vigente, a gente consegue entender direitinho esses conceitos aqui, tá? Centro de ensino especial, instituição pública especializada no atendimento educacional de estudantes com deficiência, oferecendo apoio pedagógico, atendimentos educacionais especializados, orientação à família e articulação com as políticas intersetoriais. O candidato deverá conhecer a estrutura, a proposta pedagógica, os critérios de atendimento e a função
do Centro de Ensino Especial como espaço de referência, formação e apoio à rede de ensino regular, de acordo também com a estratégia de matrícula e os demais documentos norteadores da Secretaria de Educação. E aí, é um edital robusto ou não é? É um edital simplificado? Só no título mesmo. Agora, você se questione aí, faça esse questionamento para você. Sozinho, sem planejamento, sem organização, você consegue abarcar todos esses conteúdos? Olha, pode até conseguir, mas vai ser um pouco mais difícil. E é por isso que nós, do Pedagogia para Concurso, estamos aqui, né? Não é para isso que a gente está aqui, para facilitar a tua vida? E aí, pensando nisso, nós bolamos um curso preparatório para o processo seletivo de professor substituto da Secretaria de Educação. Olha, hoje, você que está assistindo aqui, participando comigo dessa análise desse edital, hoje você tem 10% de desconto. Então, aquele valor que era de 247 à vista, hoje está por R$ 222,30 à vista. E você ainda pode escolher aqui por parcelar em até 12 vezes. E nesse parcelamento aqui, ó, não dá nem R$1 por dia, né? O que a gente faz com R$1 por dia? E aqui a gente te garante, né? Com menos de R$1 aqui por dia, se você divide aqui em 12 vezes, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, né? Que não são conteúdos que a gente acha aí, né, de maneira gratuita. Conteúdo a gente até que tem, né, espalhado aí na vasta internet, mas separado e focado para a sua aprovação, você vai encontrar aqui no Pedagogia para Concurso. E hoje com oferta especial. Então, já mira a câmera do seu celular aí para esse QR Code e garanta aqui esse desconto de 10% para você hoje, né? Não dá para ficar esperando, eu não sei se eu vou estudar, eu não sei se eu começo agora. Poxa, deixa eu te falar uma coisa, não tem mais tempo, você não pode ficar prorrogando, né, protelando os seus estudos. Você tem que começar hoje, 53 dias, você precisa começar agora. E aí nós vamos te ajudar, né, a esse planejamento desses conteúdos, a maneira mais focada aí de você estudar tudo isso de conteúdo de uma maneira mais tranquila, né, mais suave. Vai ser difícil? Poxa, vai exigir de você? Vai, mas aí você pode fazer com quem mais está preparado e com quem mais aprova em concursos educacionais do Brasil. Então, fica ligadinho aí e não perde essa oportunidade. Vou projetar mais uma vez aqui para vocês. E já vou deixar aqui para finalizar a minha opinião, né, sobre todos. Ninguém pediu, mas eu vou dar a minha opinião. Pessoal, com relação a um edital tão recheado de conteúdos como esse, e dado aí a quantidade de dias que a gente tem até a prova, e sendo a banca organizadora, a Quadrix, de verdade, eu espero que ela cobre ali o que eu costumo falar, né? Essência dos conteúdos. Que essa banca não vai exigir de você que você decore a lei seca de toda. Você viu a quantidade de legislação e documentos normativos que nós temos aqui. Então, eu espero de verdade que essa banca faça ali, que ela cobre mais aplicado à sua prática do que a teoria pura e decorada, porque senão realmente vai ser um certame ali um pouquinho mais difícil. Mas não existe prova difícil quando a gente está preparado. E aí, tô dando a oportunidade de você se preparar aqui com o melhor curso, com os melhores professores, tá bom? E é isso. Vou me despedir de vocês, eu encontro vocês na Secretaria de Educação, aqui no Pedagogia para Concurso. Foi um prazer, beijo enorme, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!